Bom, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Luan Prado, sou presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto, militante do Coletivo Político Disparada. Hoje a gente começa a dar início ao terceiro dia da nossa Semana do 22, uma semana tradicional de debates políticos, de construção de ideias dentro do espaço da universidade. Queria, em primeiro momento, saudar o espaço, agradecer imensamente os convidados. Gostaria também de reiterar a importância da gente, enquanto movimento estudantil, enquanto jovens estudantes, estarmos debatendo a questão da educação, a questão do acesso à universidade, e como é importante justamente a gente construir uma política educacional que seja inclusiva, que busque sempre alcançar uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que entenda a educação, o espaço da universidade como um espaço do povo. Hoje a gente tem aqui a Thaís Pacheco, que é pedagoga, liderança do movimento social, se formou pelo EJA, mais tarde na graduação pelo ProUni, hoje é mestranda em educação pela USP. Thaís é moradora da Zona Leste de São Paulo, militante do movimento de luta por moradia, o CEPROSIG, e companheira valorosa do Coletivo Disparado. Temos aqui também Fernando Haddad, acadêmico, advogado, político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi prefeito da cidade de São Paulo, ministro da Educação nos governos de Lula e de Dilma, momento em que criou o SISU, implementou o ProUni, ampliou o FIES, reformulou o Enem, teve um papel de fato essencial na luta pela permanência estudantil e pelo acesso à universidade. Agora, eu gostaria de passar a palavra para minha valorosa companheira, Thaís Pacheco, que tem uma exposição muito importante para trazer para a gente. Com a palavra, companheira. Boa noite a todas, todos e todes. Obrigada. Quero primeiro agradecer a gestão do Reconvexo, do Centro Acadêmico 22 de Agosto. Obrigada, Luan, pela oportunidade de participar da Semana Acadêmica com vocês. Quero agradecer também a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que eu sei aí que tem bastante gente. Dizer que eu estou muito feliz em poder fazer parte desse espaço. E é claro, né, saudar a presença ilustre do professor Fernando Haddad, que através do ProUni tem uma história aí muito importante na minha própria vida, né? Porque foi através do ProUni que eu pude acessar o ensino superior. Então, quero dizer que realmente eu estou muito feliz em poder fazer parte desse debate tão importante, de poder vir aqui falar sobre educação um pouquinho com vocês, né? E eu acho assim que a história da minha vida, ela está extremamente marcada por lutas, né? Luta pelo direito de existir, luta pelo direito de morar, luta pelo direito de acessar uma educação pública de qualidade. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Thaís Pacheco, eu sou uma mulher preta, periférica, nordestina, que vim da Bahia para São Paulo, e na luta por melhores condições de vida, eu tive que abandonar os estudos ainda muito cedo. Abandonei os estudos para trabalhar, para cuidar dos meus irmãos mais novos. Infelizmente, eu sei que essa é a realidade de muitos jovens da periferia, pois quando a nossa existência, a nossa sobrevivência na juventude, ela é ameaçada pela fome, pela miséria, continuar estudando é uma tarefa quase que impossível. E essa realidade só mostra que esse processo que chamam de evasão escolar nas periferias, ele não é obra do acaso, e sim é um projeto de exclusão do povo periférico do espaço escolar. Então, enquanto moradora da periferia da Zona Leste de São Paulo, eu posso dizer que eu vi e que eu vivi a realidade dos jovens que deixam de frequentar a sala de aula para garantir a própria sobrevivência em condições de trabalho muito precarizadas. Eu fui uma dessas jovens. Trabalhei muito nesse período que eu tive longe da sala de aula. Nunca cheguei a passar fome com os meus irmãos, mas nós enfrentamos muitas dificuldades para sobreviver.
E nesse período eu trabalhei como diarista, como vendedora ambulante, trabalhei como vendedora de móveis, como panfleteira no Farol, trabalhei como balconista de açougue, trabalhei como balconista de padaria, fiz muita coisa digna, de cabeça erguida, para garantir o pão na mesa, para mim e para minha família. Todo esse processo da minha vida, da minha trajetória, na luta pela sobrevivência, me fez refletir muito sobre a vida e me fez pensar sobre essas questões de injustiça que são decorrentes de uma enorme desigualdade social que ainda assola o nosso país. E foi nesse momento que eu decidi que tinha que mudar o meu destino. Quando os meus irmãos, né, eles se tornam aí maior de idade, quando eles passam a não precisar mais tanto de mim, graças a Deus, e graças ao Bolsa Família, e graças também ao ProUni, que eles puderam também não passar por coisas que eu passei, eu volto a pensar na realização dos meus próprios sonhos. E eu começo através do EJA. Eu começo através da educação de jovens e adultos, eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é o EJA, né? Mas é uma modalidade de ensino que dá oportunidade para pessoas que não tiveram acesso ou tiveram que abandonar os estudos na idade apropriada, concluírem os seus estudos de ensino fundamental, de alfabetização e até do ensino médio. No meu caso, foi ensino médio. Então, eu fiz o EJA, concluí o ensino médio, fiz o Enem, e através do Enem consegui uma bolsa de estudo 100% e pude realizar o meu maior sonho, que foi me formar em pedagogia, através do ProUni. Então, por isso, gente, que esse momento hoje aqui para mim, estar participando desse debate para tratar de educação, é um momento muito, muito especial, com o professor Fernando Haddad, porque realmente ele tem aí na minha vida um papel que é muito importante, foi determinante para o meu futuro. E hoje, eu recentemente fui aprovada também no processo seletivo da faculdade da USP, né, de mestrado. Então, hoje eu estou mestranda na Faculdade de Educação da USP. E por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque é importante compreender que a luta dos estudantes ela não pode parar somente na luta pelas ações afirmativas. É necessário trazer um debate da permanência estudantil, principalmente nos dias de hoje, em que o ministro da Educação ele vem e fala a público que a universidade deveria ser um lugar para poucos. É evidente que não basta abrir as portas das universidades para as minorias políticas entrarem, é óbvio. É preciso lutar para que esses estudantes da USP, esses estudantes da PUC, que batalharam o dobro, o triplo para entrar na PUC, para entrar na USP, possam também ter o direito de permanecer na universidade e concluir seus cursos. E poder devolver o que aprendeu de ciência também para a nossa sociedade. Então, pensar na permanência estudantil passa por muitas coisas, desde as mais óbvias, como as bolsas de incentivo, como também moradia estudantil, restaurantes universitários, infraestrutura e até aquelas que às vezes a gente não dá tanta importância, mas que são fundamentais para garantir a permanência dos estudantes, principalmente dos estudantes periféricos e de baixa renda nas universidades, como a questão da saúde mental, das políticas de acolhimento e assistência psicológica. Também devemos pensar e lutar para garantir o acesso a creches para as mães e para os pais estudantes. São políticas que realmente fazem toda a diferença, como também garantir o transporte, que o professor Fernando Haddad, através do Passe Livre, também teve essa importância nessa construção desse direito, que a gente tem que continuar lutando. E eu sei que aqui hoje tem muitos estudantes que estão assistindo e que pensam em algum momento em largar os estudos. Eu sei porque em muitos momentos eu também pensei em desistir. E mesmo agora que eu estou mestrando na Faculdade de Educação da USP, eu vou continuar enfrentando muitos desafios, que dialogam muito com a questão da permanência estudantil. Então, eu quero dizer para vocês, não desistam dos seus sonhos, continuem acreditando na educação. E mais do que isso,
eu quero dizer que nós temos que continuar lutando para inserir cada vez mais o povo preto, o povo pobre, a comunidade LGBTQIA+, os povos indígenas e originários, que hoje estão lá em Brasília, na luta contra o projeto de genocídio do Bolsonaro, nas universidades. Ao contrário do que o ministro da Educação diz, nós temos que lutar por uma universidade para todos, e principalmente para o povo. Eu quero também parabenizar, né, o coletivo de bolsistas da PUC, do qual eu ouvi falar muito bem, coletivo da Ponte para Cá. Eu quero dizer que eu estou junto com vocês, que eu faço parte dessa luta, da luta por uma educação emancipatória, uma educação libertadora, que é realidade. Então, o nosso futuro e a nossa democracia, elas estão em jogo e nós temos que fazer parte dessa construção. Não podemos nos omitir, não existe imparcialidade na educação. Todos nós somos orientados por uma base ideológica, e a nossa base ideológica é a base da inclusão. Então, eu quero parabenizar todos vocês que estão organizando esse evento e quero agradecer novamente a participação do professor Fernando Haddad, da qual eu tenho muita admiração e muito orgulho também de ser pró-unista, professor. Muito orgulho, onde eu for, eu vou dizer, eu sou pró-unista. Muito obrigada. Muito obrigado, Thaís. Eu agradeço imensamente pela sua importante exposição, por compartilhar toda essa história com a gente e dizer que eu me sinto muito honrado de construir a luta ao seu lado. Agora, eu vou passar a palavra para o professor Fernando Haddad, e lembrando que após a sua exposição teremos ainda respostas de algumas perguntas realizadas pelo público, então peço que permaneçam até o final. Companheiro Fernando Haddad, com a palavra. Boa noite, Luan. Em teu nome, eu queria cumprimentar toda a direção do Centro Acadêmico 22 de agosto, glorioso Centro Acadêmico. Eu fui presidente do 11 de agosto, você sabe disso. Mas nós não somos metade de vocês, porque nós somos 11 e vocês são 22. Né? É igual. E foi muito importante as parcerias que nós fizemos para redemocratizar esse país. Então, eu tenho uma memória extraordinária da convivência entre o 11 e 22, na luta pela democracia, pelas eleições diretas, pela Assembleia Nacional Constituinte, que nos deu a Constituição de 88, que está sendo vilipendiada por esse governo, desde o golpe de 2016. E queria, obviamente, cumprimentar a minha querida Thaís Pacheco, que acaba de dar um depoimento de vida que deve nos inspirar a todos, porque demonstra uma capacidade de superação extraordinária. Ela que cuidou dos irmãos mais novos, que é uma migrante, que veio a São Paulo buscar melhores condições de vida, que aproveitou uma oportunidade que o poder público ofereceu, cumprindo uma obrigação constitucional, que tirou a nota do Enem, que permitiu a ela obter uma bolsa de 100%, e que decidiu não parar aí. Como se já não bastasse fazer EJA, fazer a graduação, resolveu agora premiar o país com um mestrado, e sabe Deus onde a Thaís vai parar com essa história toda, porque a moça está chique e está com vontade, está com garra e vontade de fazer a diferença. Então, Thaís, sempre eu e a Estela, que criamos o ProUni, né, a concepção do ProUni, a Estela é minha esposa, né? A gente sempre que sabe dessa... Sempre que a gente se depara com uma história como a sua, e são muitas, felizmente, né? Felizmente você você faz parte de uma geração, né, de filho de trabalhador, de trabalhadora, que chegou à universidade, preta, pobre, vinda do Nordeste. Então, para a gente, isso enche o coração de orgulho, de esperança, de vontade de fazer mais. E o resultado é tão extraordinário e o investimento tão pequeno, se você comparar com a transformação de vida que a educação proporciona. É muito pouco que o povo pede para devolver em dobro o que recebeu da sociedade. Então, educação realmente é um negócio magnífico que a gente tem que pensar.
Eu vou fazer algumas reflexões sobre educação em linha com a vida da Thaís. Porque vocês devem já ter ouvido falar, tem uma pergunta célebre na educação, e quando ela for feita por alguém, me desculpem a sinceridade, mas desconfie. Desconfie dessa pergunta. As pessoas vão perguntar para vocês, se vocês defenderem a educação, tem gente que pergunta assim, mas você é a favor da educação básica ou da superior? Se alguém te fizer essa pergunta, pare um minuto para refletir sobre o seu significado. O que significa isso? Qual é a lógica de você perguntar para um médico se ele é a favor da atenção básica ou da alta complexidade? Qual é o sentido de você perguntar? Se você é a favor da educação, você é a favor de que as pessoas, independentemente da sua cor de pele, independentemente da sua renda, independentemente da sua orientação sexual, independentemente da sua religião, independentemente de gênero, que essa pessoa possa chegar aos mais altos níveis da educação do país, porque é só o país que tem a ganhar. Se ela quer estudar, quer dizer, quem inventou que a Thaís, porque nasceu pobre no Nordeste, não podia ser mestranda da Universidade de São Paulo? Quem inventou essa regra? E quem vai dizer quem é que pode e quem é que não pode? Quem é que vai determinar isso? Um país tem que torcer para a sua juventude não querer parar de estudar. Essa que tem que ser a torcida do poder público. Torcer para que as pessoas não parem de estudar. Muito bem, tem gente que vai fazer um ensino técnico de nível médio e vai se dar por satisfeito. Você vai punir essa pessoa? Não. De repente ela encontra no mercado de trabalho com uma educação de qualidade, uma educação técnica de qualidade, ela encontra um emprego que satisfaz e muitas vezes ela tem outros interesses. Ela vai poder se desenvolver das mais variadas maneiras. Ela pode querer prestigiar outro tipo de atividade. Mas e se ela quiser fazer uma graduação? Com condições de fazer, né? Nós não estamos aqui, não é abrir a porta das universidades, é garantir a educação básica para que as pessoas tomem a decisão de até onde querem chegar. E aí a Thaís resolveu o semestre em educação e será certamente uma doutora em seguida. E quem é que vai dizer que a Thaís não pode? E por que razão? Porque ela é nordestina, porque ela é preta, porque ela é pobre? Qual é o critério para definir até onde a nossa juventude pode chegar? Um governante que se preze, um homem de Estado, um homem público, que sabe o valor da educação para o progresso do país, para o desenvolvimento do país, nós temos que torcer para as pessoas quererem mais e não menos a educação. Então, a pergunta de se a pessoa é a favor da educação básica ou da superior é uma pergunta ideológica. Você tem que perguntar para a pessoa que faz essa pergunta, em geral, não é um pobre. Não é um pobre que faz essa pergunta. Nunca é um pobre. Porque o pobre sequer entende a pergunta. Porque ele fala, como assim? O que você está perguntando? Se eu quiser estudar, não posso? O pobre vai desconfiar naturalmente da pergunta. Geralmente isso vem da elite econômica que não quer custear os estudos. A sociedade não quer que a sociedade custeie os estudos da nossa juventude. Quer interromper a trajetória acadêmica da nossa juventude. Porque acha que a divisão social do trabalho está dada. Pobre, cozinha, rico, sala de visita. Isso se replica na fábrica, na loja, no banco, em todo lugar. E a gente não quer isso. E eles chamam isso de meritocracia. O mais curioso é chamar isso de meritocracia. Qual é o mérito disso? Se você segregar de partida a sociedade e dizer para esses tem, para esses não tem, qual é o critério? Quando a gente estabeleceu cotas nas universidades públicas, primeiro que nós dobramos o número de vagas. Nós não fizemos cota com o que tinha. Nós dobramos o número de vagas para estabelecer a reserva de 50%. Então, você está tomando de mim. Não estou tomando nada de você, querido. Eu estou criando
Eu estou dobrando o sistema. E aí reservando vagas para alunos de escola pública. Então, desculpa, se você não conseguir entrar na universidade, você já não ia conseguir antes. Não vem botar a culpa nos alunos de escola pública, porque tem vaga. Então, alto lá. Depois acabamos com o vestibular, porque o vestibular é outra trava. Uma coisa é você fazer o Enem na sua cidade e, dependendo da sua nota, você escolher onde estudar. Porque quanto maior sua nota, mais vão ser as suas possibilidades. Mas alguma chance de estudar você vai ter. Se você fizer um ensino médio razoável, você vai ter uma chance de estudar. Agora, se você tiver um notão, você vai escolher aonde. Se você tiver um notaço, você vai escolher o curso e a faculdade. Então, o céu é o limite. Você que vai dizer até onde você vai chegar. Só que a gente disse assim, ó, mesmo com o Enem, mesmo sem vestibular, mesmo com todo mundo podendo fazer o exame próximo à sua cidade ou na sua cidade, a maioria faz na sua cidade, nós temos que reservar vagas para aluno de escola pública. Por quê? Porque a concorrência não é a mesma. O aluno que vem de escola pública, a escola pública no Brasil investe alguma coisa entre 5 e 6 mil reais por aluno. Essa é a mensalidade de uma escola particular. Como é que o investimento anual num aluno pobre você vai competir com o mesmo investimento mensal num aluno rico? Lembrando que os filhos dos ricos, vamos dizer assim, não tenho nada contra isso. O filho do pobre, o filho do rico, para mim é a mesma coisa. Eu só estou levando em consideração que eles partem de realidades muito diferentes. E, obviamente, olha, eu sou doutor pela USP, a minha mulher é doutora pela USP, o meu filho fez escola particular, 2/3 do que se aprende depende do grau de escolaridade dos teus pais. 2/3 do que você aprende. Por quê? Porque em casa, sem você perceber, você está educando. Por exemplo, o teu vocabulário. O vocabulário da Thaís não é o mesmo da mãe dela. Porque ela tem a mesma genética da mãe dela. Então, ela não é melhor que a mãe dela. O que mudou na vida da Thaís foi a oportunidade. Então, o filho da Thaís vai ter uma outra realidade, que ela própria teve que se esforçar 1000 vezes mais para obter o que o filho dela vai naturalmente alcançar. Porque certamente, Thaís, você vai dar uma educação para o seu filho até melhor do que você teve. Assim como você teve uma educação melhor do que a sua mãe teve. Isso valeu muito esforço da família. Eu fico imaginando toda a tua família, a ajuda que você teve, o estímulo, o carinho e a tua perseverança, capacidade de trabalho, de superação. Mas quando nós reservamos vagas é para equilibrar o jogo. O resultado é extraordinário. Sabe por quê? Ao concluir o curso, esses alunos estão nivelados. Quem entrou por cota e quem entrou pelo Sistema Universal de Seleção, chega no final do curso, você tem os mesmos pedagogos, com a mesma qualidade, os mesmos engenheiros, os mesmos médicos e médicas, e assim por diante. Ou seja, você, ao longo do curso, nivelou. O que significa dizer isso? Que a gente estava selecionando mal. Porque quando você seleciona bem, as pessoas chegam ao final do curso de forma equivalente. E eu diria para você que os alunos de escola pública, pró-unistas e cotistas, eles têm uma garra, porque eles abraçam aquela oportunidade de uma maneira exemplar. Eles sabem do esforço próprio, familiar e social que foi empreendido para que aquilo se tornasse possível. Então, esses depoimentos, eles são generalizados, né? E assim, regra geral, as histórias são lindas, as histórias são muito bonitas. Vamos pegar a educação básica. Então, nós dobramos vaga nas federais, criamos o ProUni, criamos o FIES sem fiador, criamos o Enem em substituição vestibular, criamos o SISU. O SISU é uma máquina de inclusão. Máquina de inclusão. E criamos o Plano Nacional de Assistência Estudantil, que a Thaís dizia, sem permanência, não adianta a vaga. Se eu não tiver o passe livre, a residência estudantil, o restaurante universitário, como é que eu vou estudar 4 anos? Ainda que seja meio período, você possa trabalhar à tarde ou à noite, não é barra. Não é uma coisa simples. Né? É uma coisa muito complexa. Tem custo estudar. Não é
Mesmo com uma biblioteca boa, tem custos. Então, você precisa dar um enxoval, porque você precisa garantir desculpe, a permanência da pessoa na escola, que aí você vai ter uma pronista que conclui o curso e vai para a USP. Não é qualquer coisa uma pessoa que saiu da Bahia, veio para São Paulo, fez EJA, fez ProUni e hoje é mestranda na Universidade de São Paulo. E eu volto a repetir, um investimento mínimo. Olha o resultado que a gente tem. Uma pessoa maravilhosa, um sorriso maravilhoso. A gente vê o Brasil do futuro nos olhos e no sorriso da Thaís. E é assim com a juventude que está tendo essa oportunidade. Todos percebem o que isso pode transformar o Brasil. É uma geração nova, com muita garra, que está chegando aí. É uma massa crítica. E a escala é importante. Às vezes as pessoas, não, uma negra entrou. Não estamos falando de um ou uma, nós estamos falando de milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma massa crítica nacional. Não é mais um segmento da sociedade que está dentro da universidade. É o povo chegando. Está chegando, a coisa está chegando. Essa massa crítica é que forja projeto de desenvolvimento. Não existe projeto de desenvolvimento nacional sem esse esforço social pela educação superior de qualidade para toda a gente. Porque quando tem projeto, se for a elite branca que vai fazer de um jeito. Se for o povo todo, vai fazer de outro. Aí você chama de nacional. Por quê? Porque vai levar em consideração todos os aspectos do desenvolvimento nacional. Não vai levar em consideração só o Ibovespa. Vai levar em consideração se a desigualdade diminuiu. Vai levar em consideração se a escolaridade aumentou. Vai levar em consideração o IDH. Vai levar em consideração a expectativa de vida, a mortalidade infantil. Os caras só têm olhos para o Bovespa. Pô, a Bovespa subiu, então está tudo maravilhoso, viva o Bolsonaro. Como assim, gente? O povo está passando fome. Ninguém está conseguindo terminar o mês. Tirou a carne e pôs o osso no lugar. Já não tem mais carro. Tem o carro, mas não pode andar com ele, porque é R$7 o litro. Então, projeto nacional, ele tem que envolver toda a sociedade. E quem sabe da vida do povo é o povo. Então, se o povo não estiver na universidade, a universidade não vai ter o olhar necessário para enxergar as reais necessidades do país. Fica uma universidade descolada da realidade, que não participa da vida nacional. Vira a Torre de Marfim. Eu vou escrever. É bonito escrever sobre filósofos alemães. Eu mesmo estudei muito. E acho uma curtição você poder estudar um filósofo alemão, estudar um antropólogo francês, é tudo uma maravilha. Mas você não vai se dedicar à tua comunidade? E aí? Você não vai olhar para o teu país? Você não vai pensar as agruras, as necessidades da tua gente? Estuda o que você quiser. Música clássica, funk, o que você quiser. Mas na hora de fazer um projeto nacional, você tem que pensar a universalidade dos problemas nacionais. A educação básica, eu vou citar o exemplo desse ministro da universidade para poucos, né? Ele não sabe, esse homem não leu nada na vida dele. Não é possível uma pessoa no século XXI falar isso. Nem no século XVIII falavam isso. Porque as reformas universitárias começaram no começo do século XIX. No começo do século XIX, o mundo desenvolvido está fazendo as reformas universitárias. A reforma do Humboldt na Prússia é uma reforma da primeira metade do século XIX. Então, o cara está 200 anos atrasado, esse ministro. Pelo menos 200 anos atrasado. Né? E ele falou outra coisa que eu queria chamar a atenção, que a criança com deficiência atrapalha a educação. Isso é muito profundo o que esse homem falou, porque isso revela não só que ele é um ignorante absoluto, mas tem um grau de perversidade na frase que eu gostaria de chamar a atenção. É o mesmo cara que não quer o pobre na universidade. No fundo, é a mesma coisa, a mesma lógica. Quer dizer, ele não quer o pobre na universidade, ele não quer o preto na universidade, e ele não quer a pessoa com deficiência na escola pública. Porque não é o lugar dela na visão dele. Não é o lugar para ela. E você tem agora esses depoimentos lindos na internet, eu estou recebendo direto do Brasil inteiro, por uma razão, Thaís.
Do mesmo jeito que nós fizemos o ProUni, nós fizemos o maior programa de inclusão educacional da história do Brasil. Um dos programas mais exitosos do mundo. Sabe o que nós fizemos? Eu vou contar isso, porque pouca gente sabe. Como o tema está quente, eu vou aproveitar para fazer propaganda de coisa boa. E não é de coisa que vai ser feita, é de coisa que foi feita. Porque se a gente não abraçar as conquistas, as poucas que tivemos, nós vamos perder até elas. A criança de baixa renda com deficiência recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Um salário mínimo por criança com deficiência de baixa renda. É lei. Eu resolvi, Thaís, fazer uma coisa. Eu resolvi fazer um censo por nome do aluno. Eu não queria contagem mais. Eu queria saber quem eram os alunos brasileiros. O nome do pai, o nome da mãe, o nome do aluno, em que escola está matriculado, em que série. Quero acompanhar ele, se ele passou de ano, se ele não passou de ano, um por um. Não me vem com censo. Tem 50 milhões de alunos, quem são? Isso que eu queria saber. E nós fizemos. No mundo tem poucos países que têm um censo como o Brasil tem. Um censo por nome. Por nome. Eu sei a vida do aluno. Sabe o que nós fizemos, Thaís? Nós cruzamos o banco de dados do Ministério da Educação com o banco de dados do BPC. O que nós descobrimos? As crianças que recebiam BPC que não estavam na escola. Quem estava no banco do BPC em idade escolar e não estava na escola, essa criança não estava tendo o seu direito à educação assegurado. Ele tinha o BPC, mas ele não frequentava a escola. Aí nós descobrimos que a maioria dos pais não punham as crianças na escola por vários fatores. Primeiro, achavam que iam perder o benefício. Sabe Deus por que razão? Segundo, tinham vergonha, muitas vezes, de buscar o seu direito, porque achavam que não tinha. Como a cidade não tinha APAE, a maioria das cidades não tem APAE, não ia para a escola. Justamente com essa visão inculcada na cabeça das pessoas de que criança com deficiência atrapalha. Então não procuravam a escola. Achavam que ia perder o benefício, não procuravam a escola, às vezes de vergonha de pedir um direito seu, assegurado por lei. Em terceiro lugar, porque muitas vezes a escola não tinha condições de receber a criança. Então eram várias razões para não colocar a criança na escola. O que nós fizemos? Esclarecemos os pais que não só eles não perderiam o BPC, como era uma obrigação aquela criança frequentar a escola. Encaminhamos para a escola pela assistência social. E encaminhamos dinheiro para a escola, preparar aquela escola para receber aquele aluno. E o depósito do dinheiro ia direto na conta da escola. Direto da conta do diretor da escola ou da associação de pais e mestres. Porque às vezes era uma rampa para um cadeirante, às vezes era um elevador, que era mais caro, às vezes era a contratação de professor de Libras, né? língua de sinal, sinais, às vezes faltava dinheiro para comprar um livro em braille, ou o DOS-Vox, que era um dispositivo que lia o livro, né? Lia o livro, como hoje tem, né? Você clica lá, tem o áudio livro, né? Para comprar o DOS-Vox. E nós começamos a equipar as escolas. Thaís, eram 550 mil crianças com deficiência fora da escola. Nós matriculamos 400 mil com esse programa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não existe isso. Educação prisional. Alguém vai falar, pô, você vai se preocupar com isso? Vou me preocupar com isso. Nós aprovamos uma lei de remissão de pena por estudo e passamos a aplicar o ProUni dentro das prisões. Porque tinha gente com penas pequenas que podiam lá dentro se dedicar aos estudos e entrar numa universidade. Ao invés dele sair de uma pena, ou às vezes nem condenado estava preso e não estava condenado, e ao invés de sair para o crime, porque o cara vai sair de lá como? Vai sair destroçado, né? Uma pessoa sai destroçada. E às vezes por um pequeno delito. Ele pode estudar, pagar a sua dívida com a sociedade, se houver.
se houver, porque nem todos têm dívida com a sociedade, e ir para uma universidade estudar. Porque aí ele vai encontrar um caminho de vida. Ele não vai buscar alternativa, ele vai ter um estímulo social para buscar um caminho legal. Né? E vocês sabem que os delitos mais sérios não são punidos no Brasil. São poucos os homicidas presos, são poucos os estupradores presos, são poucos os latrocidas presos. Essa que é a verdade. Só 8% dos homicídios no Brasil são esclarecidos. Então não pensem vocês que não é possível. Às vezes uma mãe de família, sozinha, chefe de família, tem 3 filhos para sustentar, vende uma trouxinha ali numa biqueira e pega 5 anos de cadeia e deixa os filhos em casa, o mais velho cuidando do mais novo. Então tem situações absurdas acontecendo. Então a educação entrou em tudo. Nossos governos, a questão era assim, é para fazer acontecer, onde quer que seja, no campo e na cidade, não importa, é para fazer acontecer. E nós não... Foi o governo que mais abriu vaga em creche na história do Brasil, mais incluiu pessoa com deficiência, mais aumentou vaga em universidade, interiorizou as universidades, mais deu bolsa de estudo, mais deu financiamento estudantil, criou o Fundeb, criou o Piso Nacional do Magistério. Era para fazer. Eu não ia pedir nada lá, não. Porque eu é que recebia a demanda. É para fazer acontecer. Criação dos institutos federais. Desculpa te interromper, mas conforme o senhor pediu, faltam 5 minutos. Pronto. Então, eu vou até deixar um tempo aqui maior para a gente interagir um pouco, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: educação ou se leva a sério, sabe? Ou os caras estão tergiversando, falando coisa para desviar a atenção. Educação não tem essa de qual que você vai apoiar. Você vai apoiar tudo. Infantil, fundamental, médio, graduação, pós-graduação, entendeu? Vai mandar gente para fora, para estudar fora, porque tem que trazer conhecimento para cá, vai interagir com a indústria, com a comunidade, vai fazer programa de extensão. Educação é para valer. Ou você faz tudo e faz um projeto de país, ou você está adiando o problema. E a ordem ali, na nossa gestão, é para fazer acontecer. Por isso que o legado que foi deixado, mesmo 3 anos de Bolsonaro, está difícil para destruir, e ele que aguarde o fim da pandemia. Ele que aguarde o fim da pandemia. Porque a hora que nós estivermos seguros em relação a isso, a educação é a que vai para a rua fazer acontecer. Você pode contar com isso. A hora que juntar estudante secundarista, universidade e trabalhadores num movimento de redemocratização desse país, que é disso que se trata, nós precisamos redemocratizar esse país, que está comprometida a democracia brasileira, você não se sente mais seguro no Brasil, dependendo do que você pensa, você não está seguro, dependendo de que partido você é filiado, você não está mais seguro, nós vamos fazer acontecer. Porque a hora que junta trabalhador, trabalho e educação, é difícil segurável. Então esse governo aí não perde por esperar, porque vai rolar um negócio bonito nesse país. Nós vamos retomar um processo de democratização radical desse país para oferecer muito mais do que foi possível no passado, que nós estamos muito mais conscientes dos desafios que nos aguardam. Né? Acho que nós não sabíamos o tamanho do problema, né, que o Brasil vivia quando nós assumimos o governo pela primeira vez. Quer dizer, esse país ainda tem muita gente que está no século XIX, que acha que a escravidão não acabou, que acha que o trabalhador tem que trabalhar 16 horas por dia sem direito nenhum, que acha que estudante pobre tem o seu lugar na sociedade, quer fazer faxina. Essa é a cabeça dos caras. Essa é a cabeça dos caras. Agora, eles não vão segurar a primavera. Isso aí você pode anotar. Porque as milhões de Thaíses que tem por aí,
não chegaram aqui em vão. São milhões de pessoas que sabem exatamente o que aconteceu e mais, sabem o que pode acontecer. Sabem das nossas potencialidades. E quando você, às vezes, você emancipa uma pessoa, você não tem a garantia de que essa pessoa vai compreender o movimento, né? Ela pode ascender socialmente e não compreender o significado histórico daquilo. Mas quando milhões ascendem, aí você não contém. Aí você está falando de uma outra configuração social. É nisso que eu acredito, mas assim, ardorosamente. Ardorosamente. Quando eu sinto uma ponta de angústia com o Brasil, eu lembro de vocês, Thaís. Eu falo, esse povo vai chegar. Vai acontecer. Então, e aí eu durmo tranquilo. E acordo tranquilo. Porque meu coração fica muito sossegado em ver pessoas como você debater educação com esse nível, com essa qualidade. Parabéns para você, em teu nome, os milhões de brasileiros que significa a primeira geração das famílias brasileiras que não tinham oportunidade e que chegaram lá, arrombando quase as portas que estavam com cadeado, arrombando essas portas, dizendo, agora chegou a nossa vez. Parabéns para você. Professor, muito obrigado pela sua exposição. O senhor falou que dedicaria aqui uns minutinhos rapidinho para interagir com a gente. Eu queria perguntar, a gente tem 3 perguntas, 2 delas são direcionadas a Thaís e uma é direcionada a ambos os convidados. Queria saber se eu posso primeiro, então, fazer essa pergunta, aí o senhor responde, já que está com o horário um pouco mais apertado, e aí depois a gente pode continuar tranquilamente, pode ser? Eu acho que eu tenho uns minutos, eu prefiro o contrário. Eu quero ouvir a Thaís, as perguntas da Thaís, e daí eu respondo. Tá bom. Deixa eu ouvir a Thaís um pouco mais, pô. Deixa eu dormir sossegado hoje. Com certeza. Então, eu vou começar a iniciar as perguntas. Primeira pergunta é da Carolina. É o seguinte, Thaís, parabéns pela sua luta e pela sua trajetória. Vi que você é professora e milita no movimento de moradia. Como você relaciona a luta pela moradia e a luta pela educação? Carolina, muito obrigada por essa pergunta. Eu que sou moradora de área de ocupação da Zona Leste de São Paulo, né? E militante do movimento de luta por moradia. E um movimento de luta por moradia que nasceu no cuidado das crianças lá no Grajaú. Uma casa que fazia o acolhimento e a educação popular dessas crianças, quando as mães da periferia não tinham de deixar essas crianças, porque a mãe tinha que sair para trabalhar e quando essa criança não estava na escola, ela não tinha com quem deixar. Então, o projeto Se Prossigue, ele acolhia essas crianças. E da necessidade dessas mulheres que não tinham onde morar também, se tornou essa casa de acolhimento de crianças e de educação de crianças no contraturno escolar, se tornou uma luta pelo movimento de moradia. Acho que o professor Fernando Haddad deve até já ter ouvido falar de um terreno chamado Takao-Minami, no Jardim Nova Vitória, que tem título de posse também hoje, graças à política da gestão do prefeito, enquanto prefeito, Fernando Haddad. E eu fico muito emocionada, né? Porque para todo lado que eu olho, Thaís, eu vejo oportunidade que o PT me proporcionou, seja na alimentação com Bolsa Família, seja com a água que cai na torneira da minha casa, porque foi na gestão do Fernando Haddad que lá pôde ter água encanada, seja podendo descer de um ônibus depois das 10 horas da noite, em qualquer lugar, sem precisar descer necessariamente no ponto de ônibus. Então, assim, o movimento de luta por moradia e a educação é indissociável, Carolina. É indissociável, porque se a pessoa não tem o mínimo de dignidade, que é o direito a ter uma casa para morar, fica muito mais difícil. E agora, na pandemia, essa situação agravou. Eu vi uma matéria no El País que fala justamente que aumentou os despejos e que mudou também o perfil dos moradores de rua do nosso país, né?
que famílias inteiras estão indo morar nas ruas. Então, como que a pessoa morando na rua com sua família, ela pode ter esse acesso à educação, né? Como que ela pode ter acesso aí ao ensino remoto se ela não tem internet, se ela não tem um teto para morar? Então, eu acredito que a pauta da moradia e a pauta da educação, ela é indissociável, não tem jeito. E a gente tem que lutar tanto pelo nosso direito de morar, né? Que a gestão do Haddad aí investiu muito. A gente tem ali o Jardim Nova Conquista, o Jardim Pinheirinho, Jardim Nova Vitória, tudo política de habitação, que hoje várias pessoas, dinheiro público do país bem aplicado em habitação popular. Então, mais uma vez, obrigada, professor Fernando Haddad. Você está me devendo um café já, viu? Pelo que eu estou ouvindo aqui. Vou tomar um café lá na sua casa, uma hora dessa. Está convidado. Vou tem eu água e a Estela agora, lá. 2 cafés, eu e a Estela. Vamos tomar um café lá. Com certeza um baita encontro do nosso campo. Para prosseguir aqui com as perguntas, a gente tem então mais uma pergunta para a Thaís e a próxima para ambos os convidados. A próxima, então, Thaís, é do Pedro, e a pergunta é o seguinte: quais dificuldades você encontrou sendo uma pró-unista na universidade? Boa. Muito boa pergunta, Pedro. Sim, eu encontrei dificuldade, né? Eu me formei pelo EJA e a primeira dificuldade é o nivelamento, né? No primeiro momento você fala, nossa, mas o pessoal que está avançado e tal, mas isso é momentâneo. Quando a gente persiste, depois no final, é como o professor Fernando Haddad falou, a gente começa devagarzinho, quando a gente vê lá no final, a gente está com as melhores notas. É o que ele realmente falou, quando mistura trabalho e educação, só pode dar bom. Então, sim, essa foi uma dificuldade inicial, e uma dificuldade também que rola, assim, um preconceito com os pró-unistas, a galera que paga fala, mas você tem que fazer, eu estou pagando, você não paga. Opa, pera lá, né? Existe toda uma política pública aí que foi pensada, e assim, eu também estou pagando. Então, rola isso, então isso é uma dificuldade. Eu acho até que as pessoas têm que falar que é pró-unista depois que se forma, né? Tem que falar antes, mas principalmente depois que se forma na sala de aula, porque rola sempre essas coisinhas, e como o professor também falou, nunca vem do pobre, sempre vem do rico, né? Sempre vem da elite, porque o pobre, ele te vê lá e ele fica orgulhoso de, poxa, você conseguiu, parabéns, estamos juntos, vamos lá, te dar a mão. Mas o rico, ele já, opa, tá tomando meu lugar, e essas coisas, realmente, a gente passa por esse enfrentamento aí, mas temos que passar com muita cabeça erguida e com muito orgulho. E uma outra coisa é a questão da escuta da universidade, quando o jovem pró-unista ele tem um problema, uma dificuldade com a secretaria, alguma coisa. Então, assim, a gente vê essa diferença no dia a dia, né? Mas, é como eu falei, tudo é luta, e a gente precisa, sim, ocupar esse espaço com muita valentia, com muita coragem, porque ainda que digam que esse espaço não é seu, que você não tem que estar lá, você tem que se impor e dizer, não, esse espaço é meu. Então, eu acho que essas foram as principais dificuldades, mas nada se compara ao que a educação me trouxe, né? Que é a capacidade de transformar a minha luta tanto pela moradia como pela educação, não só numa luta individual, mas numa luta coletiva. Numa luta coletiva para que mais pessoas possam acessar esse espaço. Eu não falei aqui, mas eu faço parte também do Cursinho Popular Elza Soares, onde eu devolvo para a sociedade um pouco disso, através da educação popular, trazendo mais jovens, preparando jovens para disputar o Enem, para entrar nas universidades de excelência, porque eu acredito, ao contrário do ministro da Educação, que os melhores cargos ocupados no Estado e no mercado de trabalho são projetados e preparados nas universidades de excelência. Então, é esses espaços que a gente tem que ocupar. É só quando o povo estiver nesses espaços de poder que a gente vai construir políticas públicas de verdade que pense no povo brasileiro. Acho que respondeu aí, né? Com certeza, companheira, mais uma intervenção brilhante, obrigado.
E aí, gente, para a gente ir encerrando também esse espaço muito especial, eu vou trazer agora a última pergunta, vou tomar a liberdade de direcioná-la primeiro ao professor Fernando Haddad, que é a seguinte pergunta. O que os convidados estão achando da confusão nos atos do dia 9 de setembro? Qual deve ser a posição da esquerda do nosso campo? Professor Fernando Haddad. Isso, 7 de setembro, perdão, 7 de setembro. Olha, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação com os movimentos, né, que estão mobilizados. Com que preocupação? Né? Qual que é a minha preocupação? Eu fui nos últimos 3 atos contra o Bolsonaro, né? Foram atos muito bonitos. Um deles com a presença, inclusive, da dita direita democrática. Tudo bem, tá lá defendendo a democracia. O ato era pela democracia, não tinha que apresentar carteira de filiação partidária, era um ato a favor da democracia, foi quem quis. Os atos foram bonitos, foram pacíficos, mas houve infiltração. Teve pessoas infiltradas que, naquele momento, queriam produzir cenas que iam ser disseminadas pela internet de depredação de patrimônio, esse tipo de coisa. Nós temos que fazer uma avaliação que o Bolsonaro ele precisa de uma confusão. Ele precisa, e para ele, com cadáver, sem cadáver, o Bolsonaro não faz conta da vida das pessoas. Está aí a pandemia. Morreram 5 vezes mais no Brasil. 5 vezes mais. Quer dizer, éramos para ter aí 120 mil mortos, temos 600 mil. Isso é o Bolsonaro. O Bolsonaro é essa conta de 500 mil de pessoas a mais. Não é uma coisa qualquer. É um homem que até hoje está falando em ivermectina, cloroquina, não usar máscara e não tomar vacina. Até hoje, são quase 2 anos de crise. País destruído e o cara vendendo fantasia, loucura, negacionismo e tal. Então, nós temos que fazer essa conta. Entendeu? Não é... Ninguém tem medo de nada. Nós vamos para a rua e vamos defender o que for, mas nós temos que fazer a ponderação sobre onde fazer, com quais salvaguardas fazer, com quais... se nós estamos preparados para impedir infiltração de... tem PM convocando para o ato, na ativa. Tem coronel da PM convocando para ato bolsonarista. Tem PM dizendo que fecha com o Bolsonaro para fechar o regime. Então, não é... Quem tem medo não pode ser... Quem ama a liberdade não pode ter medo, né? Medo é de perder a liberdade, né? Não da liberdade. Medo é sempre de perder a liberdade. Então, a única coisa que eu acho que hoje começaram alguns entendimentos, e eu acho que a gente tem que respeitar os organizadores, né, para a gente ter a tranquilidade de poder fazer o nosso ato, sem a provocação dos fascistas, que, como eu disse, não respeitam nem a própria vida, nem a dos outros. Não respeitam a vida. E estão loucos por um pretexto. Estão loucos por um pretexto. Para disparar arma de fogo, para fazer bagunça no país. Então, tendo inteligência, nós vamos longe contra esse governo. Tem que usar inteligência. Não pode... Nós estamos numa situação muito crítica no país. Se a gente tiver maturidade, inteligência, nós vamos vencer o fascismo. Vamos vencer. Mas nós precisamos saber que daqui para um ano, tudo que ele puder fazer para... Toda a arruaça que esse homem puder fazer daqui para um ano, ele vai fazer. Ele precisa da arruaça. Ele precisa da desordem. Ele vai promover. Porque o brasileiro não quer isso. O brasileiro quer emprego e salário, porra. Quer botar comida na mesa, dar dignidade para sua família, ver seu filho estudando. É isso que o povo quer. O Bolsonaro não quer isso. E ele não tem o que oferecer, a não ser os fantasmas que ele próprio cria. Então, com essas cautelas,
eu não vejo nenhum problema. Fomos 4 vezes para a rua, vamos mais 10, vamos mais 20. Não tem... Rua não é dele, a rua é pública, né? É só isso. Só a cautela em relação aos provocadores, porque vai ter baixaria. Eles estão armando baixaria. Só com inteligência nós vamos vencê-los. Só isso. Obrigado, professor. Certamente estaremos na rua. Agora eu vou passar para a Thaís, fazendo a devida correção na minha fala, né, que a pergunta é o que os convidados estão achando da confusão nos atos do dia 7 de setembro e qual deve ser a posição da esquerda do nosso campo. Thaís e companheira, com a palavra. Bom, eu concordo plenamente com o professor Fernando Haddad. Eu acho que realmente o Bolsonaro, o bolsonarismo está querendo provocar o caos, né? Está querendo provocar a violência, e que nós temos que ser cautelosos, né? Prudentes nesse momento, que é um momento delicado em que a nossa democracia está sendo realmente atacada e que uma confusão, violência, essa disputa como se fosse torcida de futebol é realmente o que ele quer, gerar esse conflito. E a gente sabe que a política ela é muito maior e muito mais importante do que isso. Então, a gente precisa tomar esse cuidado para não cair nessa armadilha, dessa rivalidade a esse ponto. Né? Então, nós temos uma posição, que é a posição de estar ao lado do povo, mas também uma posição de estarmos organizados e mobilizados com o povo e com os movimentos sociais, com os partidos de esquerda que estão organizando essa ação, porque só assim, juntos, unidos e alinhados, né, gente, para ter uma manifestação pacífica e organizada, como a gente sempre fez, porque a nossa luta não é com violência, a nossa luta é com arte, é com sorriso no rosto, porque, como meu irmão, que é açougueiro, sempre fala, se a gente parar para chorar e correr enxugando lágrimas, dá muito mais trabalho do que correr sorrindo. Então, a gente tem aí a democracia brasileira para defender, então vamos fazer a luta com pacificidade e com sorriso no rosto e muita coragem para derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Venceremos, venceremos. Venceremos, sem dúvida. Na luta. Gente, muito obrigado, Thaís, pela resposta. Mais uma vez, muito obrigado ao professor Fernando Haddad também pela presença, pela disponibilidade. Falar aqui em nome da gestão do Centro Acadêmico, Gestão Reconvexo, é uma honra, uma alegria enorme estar dividindo esse espaço com vocês, com duas pessoas que a gente admira e que servem muito de inspiração para a nossa luta. A gente está chegando ao final desse nosso debate, dessa nossa conversa. Obrigado novamente a todos e todas que acompanharam, que nos assistiram. E a luta segue, seguiremos lutando, derrotaremos o bolsonarismo, traremos Lula de volta com a força do povo. E é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Boa noite, gente. Boa noite, Thaís. Boa noite, Ivan. Boa noite, Luan. Tchau, Luan. Boa noite, Luan. Obrigada. Um abraço aí, a Gestão Reconvexo. Obrigada pelo convite. Tamo junto, gente. Tchau, tchau.